Olá, queridos. Quero aqui mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você. Antes de entrarmos aqui na palavra, quero agradecer a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que têm compartilhado esses vídeos, que você continue compartilhando a palavra do Senhor para que outras pessoas também possam ouvir da parte de Deus. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre obediência. Obediência que gera influência. Eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 4, do verso 7 ao 10, depois nós vamos ler do 28 ao 30, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 28 ao 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, queridos, hoje eu quero falar um pouco com você sobre obediência. E hoje nós lemos aqui essa passagem da mulher samaritana. A Bíblia diz que essa mulher, ela sai ao encontro do poço para retirar água. E Jesus ali começa a falar com essa mulher e pede água para ela, no intuito de que viesse ali então acontecer um diálogo onde ele pudesse falar do amor de Deus. Sabe, queridos, Jesus, ele sempre vai ter meios de falar conosco, ele sempre vai ter meios que vai alcançar o nosso coração. E Jesus então ali pede água para aquela mulher e ela fica assustada porque ela diz: olha, como você sendo judeu me pede água, eu sendo uma mulher samaritana? Ela dizia isso, querido, porque naquele tempo os samaritanos e os judeus, eles não se comunicavam, não havia um diálogo entre eles. E então aquela mulher, ela fala isso claramente, que como que ele estava conversando com ela, aquilo era impossível, querido. Então Jesus começa ali a quebrar os paradigmas, começa a mostrar para ela que ele era alguém diferente. Aquilo então começa a tocar de alguma forma o coração daquela mulher. E Jesus diz para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim água viva. Então Jesus estava falando: eu tenho muito mais para te dar do que aquilo que você está buscando aqui. E aquela mulher, ouvindo aquelas palavras, querido, a Bíblia diz que ela saiu e deixou até o cântaro para trás. Sabe, querida, a Bíblia diz que aqui nessa história toda, que Jesus conhecia aquela mulher, conhecia ao ponto de falar coisas íntimas e profundas da sua vida, coisas que talvez só ela soubesse, querida. E por causa desta revelação que Jesus fez a ela, mostrando para ela que ele sabia de tudo acerca da vida dela, fez com que ela abandonasse o cântaro, fez com que ela abrisse mão do seu propósito, do seu objetivo. A Bíblia diz aqui no verso 28, que deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade falar com aqueles homens. Sabe, querido, que voz tão doce, e que voz que é capaz de falar tão forte ao coração de alguém, que essa pessoa abre mão do seu objetivo. Essa foi a voz de Jesus, que ministrou o coração daquela mulher, e que ela entendeu que o que ele estava oferecendo a ela era muito maior do que aquilo que ela estava buscando. Quando ela deixa o cântaro para trás, e ela não só obedece àquela voz de Jesus, aquilo que ele estava falando para ela, como aquela obediência, querido, estava a ponto de influenciar outras pessoas. A Bíblia diz que ela chegou e disse para aqueles homens: olha, ela disse: vinde, ela disse: venha, e você mesmo vai ver que eu encontrei o Messias, porque ele está falando coisa da minha vida, muito pessoal, muito íntima. Ele diz tudo quanto eu tenho feito. Queridos, e aquela mulher, ela estava no nível de obediência
um nível de obediência que gerou tamanha influência, que fez com que, aqui no verso 30, os homens saíssem da cidade e fossem até Jesus. Sabe, querida, é disso que eu quero falar com você nessa manhã. Qual nível de obediência você tem vivido com o Senhor? A sua obediência tem sido verdadeira, tem sido realmente uma obediência de inteireza de coração. Porque, querido, não adianta só nós obedecermos porque temos temor de Deus, porque sabemos que as coisas do Senhor são reais, que o mundo espiritual é real, mas nós precisamos obedecer ao nível de inteireza de coração para que essa obediência ela possa gerar influência na vida de outras pessoas. Sabe, queridos, a obediência, ela acontece de uma forma ou de outra nas nossas vidas. Ela pode acontecer de uma forma onde nós obedecemos porque temos temor, ou ela pode acontecer porque temos temor, mas também nós entregamos o nosso coração para viver aquilo 100%, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque Deus, querido, Ele está atrás de pessoas obedientes. E o cristão, ele foi chamado para esse lugar, um lugar de obediência, um lugar de renúncia, um lugar de entregas, um lugar onde o seu coração é totalmente do Senhor. Não existe uma divisão, mas existe uma inteireza de coração, porque entendeu que Deus chama. Sabe, querido, e quando Deus nos chama, Ele não está chamando apenas a nós, mas Ele está chamando também outras pessoas que serão alcançadas por causa daquilo que nós estamos vivendo nele. E hoje eu quero dizer isso para você, querido, que nós possamos ser aqueles que vão encorajar outros que estão sendo desafiados pelo Senhor a andar em obediência. Sabe, querido, aquela mulher, ela viveu uma obediência que gerou influência, fazendo com que aqueles homens fossem até Jesus. E eu encerro essa palavra com um testemunho, querido. Muitos de vocês já conhecem um pouco da minha história, já sabem que em 2014 eu me formei em Educação Física e que por uma direção do Senhor eu fiquei em casa por 8 anos, querido. Quando Deus falou conosco que eu iria ficar em casa, porque o nosso plano, querido, era que quando a minha filha completasse 2 anos eu retornasse ao meu trabalho. E o meu plano era trabalhar só de manhã, para que à tarde eu tivesse um tempo para as coisas do Senhor, para a minha família. E Deus então veio de encontro conosco e disse, não é tempo de trabalhar fora. Aquilo foi muito duro, querido, de se ouvir, mas eu entrei naquela obediência, mas o meu coração não estava por inteiro naquilo que Deus estava me convidando. Ele estava dizendo, Lília, é tempo de estar em casa, é tempo de estar com a sua família. Profissão não é mais importante do que a sua família, porque a profissão você nunca vai perdê-la, mas a família tem um tempo onde a gente vai ter um tempo de qualidade com eles, o tempo da influência, de influenciar os filhos, de falar do amor do Senhor enquanto eles são crianças. Sabe, querida, e aquilo foi muito difícil para mim. Durante 2 anos eu obedeci por temor ao Senhor. Meu coração não estava totalmente inteiro, mas Deus, na sua bondade infinita, através do seu doce Espírito, eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a obedecer por inteiro. Eu não quero ficar triste, obedecer, mas estar triste. E então o Espírito Santo começou a trazer luz, querida, daquilo que eu não conseguia ver. E Deus me mostrou quão importante é as mães, sabe, estar perto e próximo aos seus filhos, criando eles com amor, criando eles ensinando a palavra do Senhor, sabe, sendo mães dos seus filhos, sendo a mulher que Deus chamou ela para ser. Sabe, queridos, e aquilo começou a se transformar em uma obediência de inteireza de coração. Quando Deus me mostrou, sabe, o seu plano, o seu propósito, meu coração se abriu, querido. E um dia, conversando com uma amiga e irmã, falando para ela toda a história que eu estava vivendo acerca da minha vida profissional, de como eu estava em casa, por uma direção do Senhor. Naquela hora ela disse, Lilian, você não sabe qual peso essa palavra trouxe sobre a minha vida, porque Deus me desafiou a voltar para casa, a não trabalhar, a estar em casa com a minha família. E eu estava relutando com isso. E através dessas palavras, através desse testemunho, você trouxe coragem ao meu coração de aceitar esse desafio do Senhor. E naquela hora, querido, foi a hora que surgiu essa palavra. Obediência que gera influência.
Sabe, queridos, a obediência que eu e você precisamos viver, ela tem que influenciar alguém, ela tem que ministrar na vida de alguém, ela tem que ser capaz de tocar a vida de alguém, porque é isso que Deus quer de nós, querido. Ele quer que andemos nesse lugar de obediência, onde flui a vida de Deus. Sabe, queridos, quando você começa a obedecer de inteireza de coração, o testemunho que exala de nós, o bom testemunho que nós começamos a exalar, ele começa a produzir vida. E essa vida começa a fluir através de nós. E essa vida começa a tocar outras vidas. E elas também começam a entender que Deus também está chamando ela nesse lugar de obedecer. E obedecer por inteireza de coração, com inteireza de coração, para que ela venha influenciar outra pessoa. E isso então se transforma numa corrente, querido, uma corrente do bem. Onde pessoas começam a influenciar pessoas. Tudo por causa de uma obediência de inteireza de coração. E hoje eu quero deixar essa palavra para você, que o Senhor possa ministrar o seu coração. Se você tem obedecido apenas por temor, que você se arrependa e que você peça perdão ao Senhor e peça ao Espírito Santo que te ajude, porque Ele vai te ajudar como Ele me ajudou. E então você vai entrar numa obediência de inteireza de coração, a ponto de influenciar outras pessoas. Amém, querido? Que você fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.